cidade. O evento é realizado por mais de 20 entidades e instituições do município em 16 espaços culturais. Confira a programação completa nas redes sociais, buscando por Festival Doces Palavras e participe. Apoio Folha FM. Sete horas e 50 minutos, voltamos com Folha no Ar. Primeira edição, logo no segundo segmento já teve o café, hein, Aloysio? A gente... Que é também outro estimulante, né? Outro estimulante, já teve o cafezinho aqui do Nogueira. Nogueira, ele faz umas discriminações. Mas Nogueira, a gente brinca. Quando vem deputado e juiz aqui... No primeiro bloco. Primeiro bloco. Se for só a gente aqui... Aí a gente fica com vontade de tomar café, uns 2 segmentos. Mas, gente, o Marco estava aqui no intervalo falando, acho que questões práticas a gente deve... A entrevista também deve ter um efeito didático. O Almir falou muito das dificuldades da ciência. Teve um caso agora mais famoso da Unicamp, e chegou a ter dificuldade, ou ter alguma ameaça. O Elisaldo Carlini, né? Sim, o senhor. O Elisaldo Carlini, ele é um grande pesquisador. Renomeado, ele foi um dos pioneiros a trazer o tema cannabis. Ele tem pesquisas em parceria com esse Rafael Mícola, que comprova o efeito na década de 60. Um senhor de 93 anos. Sim, E ele, por convidar, ele é uma pessoa assim, de mente muito aberta, ele convidou um rapaz que estava preso por cultivar para uso religioso. Ele queria ouvir a pessoa. Não, vamos trazer aqui para o nosso evento na universidade. E aí uma promotora processou ele por apologia à droga, por apologia ao crime, o uso de drogas. Então ele falou, nossa, um senhor renomeado no mundo inteiro, né, pesquisador, teve que ir lá na delegacia explicar o que ele estava fazendo. Foi isso mesmo, Então, o caso era o quê? Era Rastafari, a religião? Isso, exatamente, Rastafari. E aí o Carlini, ele bota esse diferencial ali que trouxe isso de não vamos trazer só pesquisador, senão a gente só fica falando entre a gente, né? A gente já sabe o que a gente está fazendo. Vamos trazer paciente, vamos trazer a sociedade, vamos saber o que as pessoas estão fazendo. A gente está aqui para instruir essas pessoas e para ouvi-las também. Então é ele que botou um monte de paciente. O primeiro evento que foi marcante foi em 2013, que foram vários pacientes, mães de crianças com epilepsia. É emocionante. Você vê relatos de mães que não conseguiam nada, não tinha nenhum medicamento que conseguia tratar o filho, né, convulsionando aí centenas de vezes por dia, praticamente o dia inteiro convulsionando, e aí quando a pessoa importa o óleo da cannabis e dá para o filho, para essas crises, entendeu? E aí um vai falando pro outro e foi ganhando muita repercussão. E aí hoje a gente está aí com várias associações abertas, né? Um tema muito mais amplo, assim, pessoas já com autorização de cultivo por juízes. Você está falando isso. É uma coisa simples que uma família que cultive possa fazer, o óleo da cannabis? É muito simples, é muito simples. Então isso já é uma realidade aqui no Brasil até, né? Devido a essa burocracia intensa, tanto para compra ou para importar, que demora muito até chegar, alto custo, dependendo aí, tem pessoas que têm que pagar, né, 2 mil, 3 mil reais por mês de medicação. Então as famílias que não têm condições pedem autorização do juiz para cultivar a planta, cultivam na sua própria casa e extraem o óleo. Então tem cursos, por exemplo, a Associação Abra Cannabis, ela dá curso de como cultivar, manejo, para dar um suporte para esses pacientes que estão. Como é que você faz o óleo? Esmagamento da planta? Não, tem vários métodos, mas o mais utilizado é com extração alcoólica, com álcool de cereais, né? A pessoa coloca as flores, e o que também utiliza são as plantas femininas, né? As flores das plantas femininas. Então, a pessoa coloca o óleo e depois evapora em banho-maria. Depois dilui um outro óleozinho, óleo de coco. Então, tem vários outros métodos, mas esse seria o mais simples, assim. Então, é algo que não tem um porquê a pessoa ficar refém de uma indústria. E é algo que é muito curioso também, que tem um projeto na UFRJ, que chama Farmacannabis, com a professora Virgínia. Ela é farmacêutica e ela recebe esses óleos. Óleos até de pessoas que cultivam sem autorização, pessoas que não sabem o que tem ali realmente, né? Como o manejo influencia muito
a composição, a pessoa acaba tomando e não sabe qual concentração está ali. Então ela faz essa análise desses óleos para saber e falar para a pessoa, olha, toma tal concentração que esse é o ideal, né, para dizer, informar. E aí ela pegou óleos importados caríssimos para fazer essa análise. Vai ver se está ali a concentração do que está escrito no rótulo. Ou está muito a mais ou está muito abaixo. Então, assim, ela viu não isso. Não se presta ao fim, depende da... Então, não se presta ao fim do que você... Você está pagando caro e não tem nenhuma segurança. Essa que é a realidade. Então, assim, o efeito colateral da cannabis, as pessoas botam muito terror nisso. Qual é o efeito colateral, né, da planta? Qual o maior dano? A pessoa vai ficar sonolenta, com sono, vai ficar com muita fome, né? Uma chapação. O risco, os danos são... Ele não causa risco à vida. Entendeu? O William Dibby mesmo falou isso, que é o presidente da Anvisa, o presidente diretor da Anvisa. Ele falou isso na última reunião que teve. Ele chorou na reunião porque não conseguiu ser aprovado. Ele falou, eu estou vendo o sofrimento, as famílias estão me pressionando e eu não posso fazer nada. Eu já escrevi todo, né, a comissão da Anvisa foi para fora do país, foi no Canadá, foi em Israel, para saber como seria essa regulamentação e não saiu do papel. E eu vejo que muitas vezes as coisas são negadas, às vezes pelo lado político. E às vezes você vê em Câmara dos Deputados um deputado subir lá no púlpito, fazer um discurso contra um assunto desse específico, sem nenhuma base científica de nada. Ele fala e tudo você vê que é ou por motivos eleitoreiros ou religiosos, nada focado no voto, assim. Esse é um problema. Que você fala que a Terra é chata, que o homem não foi à Lua, é base científica. Mas sabe o que acontece também? É muita alienação. A gente tem que estudar, por isso que eu acho importante a gente falar do histórico, por isso que o evento de amanhã a gente dá essa generalizada, assim, né, trazendo profissionais de diferentes áreas, porque a gente tem que entender como que foi essa proibição, o que levou a proibir. Então, assim, são questões raciais. Quem usava antigamente? Índios, negros, mexicanos, eram povos que eram... né? Era chamado no Brasil de cigarro índio, não é isso? Isso. Tem anúncio, Pango, inclusive. Né? Até era vendido em farmácia. Os cigarros Grimaldi. Era recomendado para criança, para asma. Então, assim, né? E aí foi proibido por questões muito mais raciais e também econômicas. Porque o que acontece? A cannabis ela foi a principal cultura para a produção de fibra. E aí começou pessoas dos Estados Unidos, ligadas ao governo, a desenvolverem tecidos sintéticos. Então, assim, a cannabis é a nossa grande concorrente. Qual a forma de exterminar essa planta? Né? Então, a gente tem que... Vamos acabar com ela. E, principalmente, também no Brasil, é a questão racial, total, né? Porque a cannabis sempre foi utilizada pelos negros, para o uso religioso, né, cerimonial. Então, aquilo, ver negro feliz, dançando, fazendo sua capoeira, não é legal. E eu não acredito que algum deputado que vá no púlpito de um Congresso Nacional, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara de Vereadores, vereador, falar sobre um tema desse que ele não sabe para quem que ele está falando e que ele não sabe que ele está errado. Ali é uma questão de território. Né? Não tem ninguém bobo nesse processo ali. Né? E ele imagine pessoas que não têm conhecimento técnico, que não tenha formação educacional, famílias pobres que não têm acesso. A epilepsia é um problema seríssimo de saúde pública no Brasil. Quem não tem um amigo, um parente, alguém que tenha esse problema? E assim, essas pessoas não têm acesso nem às regras hoje. Você fazer o formulário na Anvisa, esperar 2 semanas para uma autorização, com receituário médico, para que depois ele entre no processo de importação de um produto desse, igual vários outros produtos que a gente está comprando e levando literalmente gato por lebre. O programa é aberto. A Ingrid perguntou ontem como é que eu podia acompanhar. Eu falei pelo streaming. O streaming está na página da Folha FM 98.3 no Facebook. E tem uma manifestação de leitores aqui. O programa é aberto, a manifestação. A Vânia Cruz, que sempre nos acompanha, né? Colega nosso aí da assessoria lá do IFE. Bom dia, excelente debate. E também o João da Costa Cunha, né? Faz uma ponderação um pouco mais extensa, vou ler para vocês aqui, tá? Bom dia, ótimo e necessário debate, entretanto deve ficar claro a diferença entre o uso medicinal e o uso recreativo. Posso falar com propriedade, pois já cuidei de jovens que fez uso de forma recreativa da maconha e o efeito colateral são diversos. Exemplo, problemas respiratórios, problemas mentais, e que, dependendo da suscetibilidade do indivíduo, o desenvolvimento de esquizofrenia.
Então a moeda tem duas faces. Agora, pesquisa para uso medicinal é necessário. Eu gostaria de comentar sobre isso, sim. porque é muito curioso. Você bota um tabu, né? O uso recreativo faz mal, então deixa proibido. Não é bem assim. Claro que tem os grupos de risco. Primeiro, nessa política de drogas que a gente tem, qualquer um tem acesso. Né? Qualquer um tem acesso, qualquer um vai ali e compra na mão de traficante. Não tem nenhum controle, pior ainda, você não sabe nem que a pessoa está usando. A pessoa não tem, né, pode ter qualquer coisa ali. Teve até uma pesquisa feita aqui no Brasil, a Polícia Federal, né, pegou uma plantação lá em Cabrabró, na região da Bahia, e aí eles fizeram análise do que tinha ali. Agrotóxico nível altíssimo, altíssimo. Então, assim, contaminação, você não tem controle nenhum. Então, quais são os grupos de risco? Jovens. Jovens não podem ter acesso. Né? Você tem que conversar com o jovem, tem que levar essa informação. Porque o jovem gosta do que é proibido também, tem essa coisa de descobrir, né? Sim. Então, assim, precisa informar. Gestantes, não tem uma pesquisa que fale como que isso poderia ser prejudicial à gestação, mas já se sabe que todo o sistema endocannabinoide que tem no nosso organismo, ele está envolvido na formação, né, cerebral do feto. Então, assim, é importante ter esse tipo de pesquisa. Pessoas que têm predisposição para esquizofrenia, se tem um caso na família, né? Então, assim, essa pessoa tem que tomar mais cuidado. Então, vamos saber, é que nem fala, não é só maconha, existe uma variedade de planta. Então, uma pessoa que tem esquizofrenia, para ela, às vezes, a cura é uma variedade com menos THC, porque é o THC que pode induzir esse efeito psicótico. Né? Então, assim, são esses cuidados. Quando a gente proíbe, você não tem controle de nada. O controle está na mão, você não tem controle do que está vendendo, você não tem controle de quem está comprando. Então... E nesse debate aí, eu costumo sempre citar exemplo, quando eu era mais jovem, lá, bem novo, tinha em farmácias, e ainda tem, produtos que você compra. Né? O que ele falou aí da esquizofrenia, eu tenho um amigo que eu perdi o uso de xaropes antigos, como drogas, cogumelos, gasolina, álcool, que é a entrada de tudo. Se for levar na mesma lógica, a gente deveria proibir álcool, cigarro, na mesma... E aí o que acontece? O cigarro que foi liberado, a minha geração é a geração que fuma pouco, em relação à geração do meu pai. Porque o movimento político de propaganda, quando mudou a caixinha do cigarro que colocou lá, olha, exagera e você vai acabar assim. E, apesar de ter agora um movimento, parece que está voltando aí, mas a liberação, a taxação, né, para uso recreativo de várias coisas, é o que a Ingrid falou. O Fernando Henrique Cardoso, que debate muito, ele fala sempre o seguinte: mas se você quer comprar, levante a mão e coloque do lado e vai aparecer na sua mão. Então é o seguinte, não está funcionando. Agora, se a gente não educar os nossos jovens, e para todo lado, estão partindo para coisas muito piores. Garotos de 10, 12 anos, o que estão recomendando? Ritalina, Rivotril, né? Para processos de muito mais complexos, comprovados cientificamente. Repito o que a Ingrid falou assim, vamos estudar o que o Siddhartha Ribeiro tem falado, que é um grande pesquisador brasileiro que trabalha com sono e esse tipo de patologias, que a gente pode estudar, que vê que tem razão o leitor quando coloca dos problemas advindos de um excesso, de coisas que o vale, mas a gente está perdido nessa guerra do jeito que ela está sendo travada. Interessante que quando o Nelson Motta diz que fuma maconha há 50 anos, 55 anos, todo dia, na reportagem, ninguém falou como é que você consegue, né? Aonde é que você compra? É na esquina? Chega ele não vai na boca. Marco, mas então fica uma hipocrisia boba, né? Porque onde é que o cidadão, essa moda, cidadão de bem dos Estados Unidos nos anos 20 comprava álcool? Onde é que comprava? Com a máfia. Com a máfia, lógico. Lógico, porque a Prohibition foi o melhor negócio que houve nos Estados Unidos para a máfia. Foi a Prohibition. Sim, a máfia cresceu de maneira Cresceu assustadora. com isso, senão não teria tido. Al Capone viveu disso. Lucro Luciano, por isso que todo o grande cartel do crime nos Estados Unidos, que até hoje está menor, a partir dos anos 90 ali, a família Gambino foi desarticulada, mas enfim, ela se articulou ali nos anos 20 com a proibição. Pois A proibição articula o crime. E a maconha é a droga ilícita mais utilizada no mundo inteiro. Então, o uso ele existe. Ninguém vai incentivar o uso. A gente só precisa regulamentar, trazer isso para a luz, né? Para clareza. Se você for analisar, Ingrid, um cigarro que se compra, eu já fumei, graças a Deus parei, a Luiz fuma hoje muito menos,
fuma pouco, relativamente, do que eu já conheci. E Mas perto do fumo mais do que gostaria. E fuma menos do que tem vontade e mais do que gostaria, no sentido... o cigarro tem 1.000 e tantos componentes químicos. Não é só tentaram mudar a pro cigarro nicotina, eletrônico, não. tá matando mais. Não é só a nicotina, isso não. é curioso, que acrescentando que foi como o seu comentário da internet, a fumaça faz mal. Claro que faz mal, a pessoa está inalando alcatrão. Então, em um uso medicinal também, que é até utilizado em Israel, é o vaporizador, que é uma forma de inalar também, mas é um aparelhinho que a pessoa coloca a flor e inala aquilo em baixa temperatura, que aí ela não vai inalar toda aquela matéria orgânica, todo o alcatrão que tem ali. É só os canabinoides, que é uma temperatura mais baixa. Então, assim, é saber informar. Porque realmente faz mal, a gente sabe que faz mal fumaça para dentro do organismo. Então, assim, não é realmente a composição em si. Como o monóxido de carbono também, exatamente. Mas viver faz mal, né? Mas acontece que hoje estamos vivendo muito mais do que se vivia. Tem um pessoal também que fica falando, não pode comer isso, não pode comer aquilo, que é a coisa da... É a tecnologia e a modernidade que está acabando com o ser humano. O ser humano morria com 50 anos. Tem 5 ou 6 empresas conglomerados iniciais que mandam na indústria de alimentos no mundo. Todo mundo sabe disso. Não chega a 10. Os alimentos que a gente consome no mundo. Eu sempre uso uma frase que não há nada que não diga nada. Alguém está nos enganando. Uhum. Nós passamos 30 anos achando que manteiga fazia mal e margarina era a salvação. Nós passamos 40 anos achando que banha de porco matava e tinha que ir para óleo vegetal. E agora canola, mudou, que não existe. Agora mudou tudo. Óleo de canola. Eu costumo dizer assim, eu dou aula de fruticultura. Eu começo a minha aula com uma charge de manga e leite. Começa a minha charge com a aula de manga e leite. Eu costumo dizer o seguinte, sempre alguém está interferindo. E quem conhece um pouquinho da história, que reza a lenda que vem da história dos escravos, que para provar que não podia tomar o leite, que não tinha quase nada no Brasil, porque veio ou da Índia ou da Europa, ou o Bos Taurus da Europa e o Bos Índicos da Índia. Então tinha pouco leite, então o escravo não podia tomar o leite, então falava que come manga, mas depois falava que a manga matava. E a historinha é essa, né? A historinha é essa. E isso sempre foi usado para ir de encontro, né, ao processo alimentar. Então a indústria hoje faz isso em tudo. A indústria farmacêutica interfere num processo para a gente não ir para uma linha mais barata e mais saudável, e a indústria alimentícia faz a mesma coisa. Enquanto isso está todo mundo se entupindo em caixinha de néctar, se é néctar, né, de açúcar, nas redes de supermercado, em detrimento da feira da roça, em detrimento do supermercado, da parte hortifruti. Então é um debate que tem a ver com a cannabis, que o debate de amanhã tem uma parte de história que a gente colocou. Tem relato de usuários, de mães que usa que oferece para filhos com problema. Nós vamos ter amanhã esse relato. Nada mais rico do que um relato de alguém que usa e dá para um filho. Né? Esse é o debate que a gente faz e o debate sobre ciência. Nós precisamos ter condições de fazer pesquisa no Brasil para que a gente não fique na mão, e repito, exportando commodity a $200 e comprando produto refinado a $3.000. Essa é a lógica brasileira hoje. Inclusive pauta do discurso do nosso presidente da República, né? Isso, né? Então, bom lembrar, né? Acho que vale para uma coisa, vale para todas. Vale para todas. Não adianta. O seguinte, eu sou da área de fruticultura, estava em Brasília semana passada, a gente debatendo que o Brasil agora vale para nióbio e vale para cannabis, né? Exatamente. E aí, assim, não adianta a gente exportar. Eu sou e queremos ir para exportar melão. O Brasil abriu o mercado da China. Saiu no jornal toda semana passada. Vamos exportar melão para a China. Não é só essa a solução. A solução é exportar princípio ativo de planta medicinal. A solução é o componente eletrônico que o nióbio me provoca. Se nós não sairmos desta rota, aí não tem salvação. Não tem mesmo. Né? De agregar valor. A indústria de petróleo da Noruega e da Escócia fez o quê? Que hoje a gente importa boa parte dos componentes. Fez isso quando o petróleo apareceu no Mar do Norte. Além dos fundos, fez tecnologia.
E mesmo com a redução do petróleo lá, eles continuam ganhando muito dinheiro e sustentando um fundo norueguês que é um absurdo, que pode o povo do país inteiro ficar sem trabalhar anos e anos e anos, que tem reserva. Ou a gente faz isso com a riqueza que nós temos... A gente não fez aqui em Campos, né? Ou a gente faz isso com a riqueza que nós temos, que é ciência, com base na produção vegetal. Sabe qual é o problema? Nós estamos sendo atacados por todo lado, porque ninguém bate no Brasil, nenhum país do mundo, em produção vegetal. Esse é o debate. Estava em Petrolina, um dia que a gente falou, né? Sim. Você me ligou um dia, eu estava em Petrolina, aí encontrei com um israelense, um pessoal da África do Sul, falei assim, professor, nenhum lugar do mundo produz uva igual Petrolina. Vocês têm calor dia e noite. Na Califórnia tem frio, Israel tem frio, na Espanha tem frio, na França tem frio. Se nós resolvemos entrar no mercado da cannabis e plantar, para exportar, ninguém ganha da tecnologia agronômica do Brasil. Ninguém. E aí tem um medo exterior de que a gente faz isso. Ninguém ganha da produção de carne orgânica do Brasil. Enquanto na Europa estão alimentando com osso para fazer ração animal, que provoca a vaca louca, a gente está aí a pasto produzindo. Transforma um herbívoro em carnívoro, né? Isso. Então esse é o debate. Se a gente entrar num mercado desse, e aí a bancada ruralista percebeu, olha que mercadão. Vai ver o tamanho desse mercado no mundo de produção vegetal. O trabalho da INTA é produção vegetal. A gente coordena a área de produção vegetal e ela interage com o pessoal da química, que faz a química de produtos naturais, que é a famosa química verde no mundo, sabe? Que agrega muito valor à produção. Ou a gente faz isso, ou a gente vai ser sempre um vendedor de produto matéria-prima. Pois é, e tem um estudo que mostra que o potencial brasileiro agrícola, as terras brasileiras são cerca de 80% de todo o território é apto para a produção de cannabis no Brasil. Então, assim, a gente tem um grande potencial, né? Que está sendo desperdiçado. Campos, como o maior município não amazônico do país, né? Esse monte de 200 mil hectares não utilizado, não é tirar a área de nenhuma outra cultura. E também tem a questão da cana, né? Que tem a costura da safra intersafra que propicia você utilizar o campo para mais uma cultura, né? Eu vou, são 8h12, vou fazer mais um intervalo para a gente voltar aí até o final do segmento para concluir o nosso papo e falar um pouco do debate de amanhã, do seminário de amanhã. Já voltamos. Campos Delivery está de volta.